Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Valmirzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. A segunda viagem missionária. Essa leitura está baseada em Atos capítulo 15, versos 36 a 41 e depois os versos 6 a 10 do capítulo 16. O 36 a 41 do 15 diz assim: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tornassem consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Também houve contenda entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à igreja de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16, versos 6 a 10 diz: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então nós vamos ver que essa segunda viagem missionária, ela vai ter um desconforto entre a dupla Paulo e Barnabé. Porém, de uma dupla irão se formar duas duplas, uma com Barnabé e João Marcos e a outra com Paulo e Silas. A mensagem diz assim: Vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver como eles estão. Atos 15, 36, verso a parte B. Objetivos: descrever a rota da segunda viagem missionária, expor como foi o início do ministério de Paulo na região da Macedônia e refletir sobre a importância do crente saber identificar a voz de Deus. Vamos lá, vamos descobrir? Você está pronto ou pronta para continuar estudando a rota de Paulo? Depois de ter participado do debate teológico em Jerusalém, que foi a nossa última lição, o apóstolo planejou visitar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem. No meio do caminho, veremos que foi preciso rever a programação e reajustar a rota. Seu plano era circular pelas igrejas da Ásia Menor, mas acabou indo para a Europa. Quem está no controle é Deus, então é Deus que determina o que vai ser feito. E lembremos que sempre tudo que Deus faz é muito bom, é maravilhoso. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé continuaram mais por algum tempo com os irmãos e as irmãs de Antioquia, ensinando sobre as Escrituras. Então, Paulo decidiu que era hora de fazer uma outra viagem missionária, a fim de visitar as igrejas por onde haviam passado na primeira viagem. Eles iriam fazer o que agora? Eles iriam confirmar aquelas igrejas que eles haviam fundado na primeira viagem. Eles estabeleceram a igreja, deixaram líderes naquelas igrejas, e agora ele iria voltar naquelas mesmas igrejas, ver como o trabalho estava fluindo. Esse é o trabalho do verdadeiro apóstolo. Apóstolo que só quer comer da gordura das ovelhas não é apóstolo, não. O apóstolo, ele trabalha de verdade, cumprindo a tarefa do título que ele recebeu, né? A rota da segunda viagem. O plano inicial daquela segunda viagem era Paulo e Barnabé percorrerem as cidades por onde tinham pregado e plantado igrejas. Mas houve um desentendimento entre eles. Você lembra que o jovem João Marcos o havia deixado durante a primeira viagem e voltado para Jerusalém. Barnabé queria dar uma nova oportunidade para ele e desejava levar João
nesta nova viagem. Paulo discordou fortemente, por isso a dupla se separou. Então Barnabé seguiu em viagem e navegou para o Chipre com João, e Paulo seguiu seu plano na companhia de Silas. Vão viver, inclusive, um fato muito importante, que é a questão do carcereiro quando eles estão presos por pregar o evangelho. E o carcereiro ele vai se render à mensagem do evangelho. Vai ser algo assim maravilhoso. Então nós vamos ver que assim Paulo e Silas saíram da Antioquia, da Síria, cruzaram a Ásia Menor, passaram pelas regiões de Cilícia, Galácia, Frígia e Mísia. Então seguiram para a Europa, onde ocorreu a maior parte da viagem. Primeiro na Macedônia, nas cidades de Filipos, a Apolônia, Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Depois na Acaia, nas cidades de Atenas, Corinto e Cencreia. O caminho de volta foi por Éfeso, onde ficaram algum tempo antes de seguirem para Jerusalém, tendo desembarcado na Cesareia. Nós vamos ver que eles não mediram esforços. E vale ressaltar aqui na viagem missionária que não era uma viagem como é feita hoje, quando a gente percorre de carro mesmo quilômetros e quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros em 4 ou 6 horas de viagem. Mas naquela época não, naquela época o transporte era terrestre, sendo terrestre seria a pé ou a cavalo, algo parecido, ou marítimo. Então eram viagens longas, viagens demoradas. Mas esses homens não mediram esforços para cumprir o ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mudança de planos. O homem, ele arquiteta, ele planeja, mas é Deus que vai cumprir de verdade aquilo que está determinado na vida desse homem e dessa mulher. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas da província da Ásia. Porém, o relato de Atos nos conta que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir esse plano. Ele queria ele queria ir para a Bitínia. No entanto, depois de contornar a região da Mísia, Paulo foi para Troade, que era na direção oposta, e ali teve uma visão. Ele viu um homem da Macedônia que lhe pediu que fosse a Macedônia para ajudá-los. Confiando na direção divina, o apóstolo mudou sua programação e seguiu para outro plano. Ele vai desejar ir para um determinado lugar, mas Deus vai falar, não é lá que eu quero que você vá. Então ele vai ter esta revelação de ter alguém gritando, chamando por socorro, dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Está em Atos 16, 9. Então nós vamos ver que é o Espírito Santo conduzindo as coisas. E quando o Espírito Santo conduz, irmãos, tudo dá certo, nada dá errado. Não gera nenhum tipo de confusão. Lucas conta que no sábado, em Filipos, Paulo foi pregar na beira do rio, onde existia um lugar de oração. Não havia sinagoga lá. E agora? O apóstolo mudou de estratégia e deu tudo certo. Ali os missionários conheceram Lídia e outras mulheres. Foi assim algo maravilhoso que aconteceu. Ele vai pregar, ele vai observar o território, ele vai observar que não havia, se fosse hoje, um templo estabelecido, uma congregação, mas ele encontrou pessoas que estavam dispostas. Então ele usa o lugar onde ele está, aqui fala que é rio, possivelmente ali tinha pessoas pescando, tinha pessoas lavando roupa, tinha pessoas que com certeza montavam as suas casas
próximas do rio, né? É claro, dentro de uma margem segura, mas eles iam colocar a sua casa perto do rio, aonde tinha água. Ninguém ia colocar, se o rio está aqui, eles iam colocar a casa a 10 quilômetros de distância. Não, eles iam colocar o mais perto, seguro possível, para que tivesse acesso. Então Paulo vai aproveitar, já que não tem sinagoga, vamos começar pregando aqui mesmo para essas pessoas. E foi algo assim maravilhoso. Quando chegou na cidade de Atenas, ele se deparou com um altar ao Deus desconhecido. Em Atenas, ele vai se deparar com muitos deuses, com muitas pessoas adorando deuses estranhos, e ele vai ver ali uma possibilidade, quando ele está olhando aquela situação. Tem um lugar que está vago, não tem imagem, está escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo aproveita aquilo para dizer, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão falando é exatamente esse Deus que eu prego, é esse Deus que eu estou evangelizando. Algumas pessoas vão crer nele e outras não crerão, mas pelo menos a parte dele ele realizou, a parte dele ele fez. O apóstolo foi até a Câmara Municipal de Atenas para pregar. Paulo sabia, né, que precisava ter uma estratégia, ele sabia que precisava buscar ter uma estratégia para alcançar as pessoas. Então ele foi no lugar de destaque, foi logo na Câmara Municipal. E, dirigido pelo Espírito Santo, adaptou a pregação do Evangelho a uma linguagem que seus ouvintes filósofos iriam entender. Paulo explicou que a mensagem do Evangelho é sobre o Deus desconhecido. E como aqueles homens ali de Atenas, eles gostavam de novidades, eles correram para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Algumas pessoas vão crer e outras não. Mas a mensagem fora pregada, a mensagem fora evangelizada. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto para ensinar sobre as Escrituras. Como de costumes, aos sábados, ele pregava nas sinagogas e sofreu oposição. Por isso, desanimou, tendo sofrido perseguição? Não, ele não desanimou. Ele continuou persistindo em prosseguir no seu propósito desta evangelização maravilhosa. Depois desse período, Paulo foi para Éfeso com Priscila e Áquila, onde pregou nas sinagogas. O apóstolo deixou o casal nesta cidade e seguiu a rota de volta para casa, prometendo que voltaria para visitá-los. Então nós vamos ver que Paulo tinha uma preocupação com a igreja, algo assim terrivelmente grandioso, o sentimento que Paulo tinha pela igreja do Senhor. O 3 fala a sensibilidade espiritual. A sensibilidade, diz assim, o plano inicial de ter dado errado não foi um problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem. Seguir outro plano garantiu que os judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Senhor. Surgiram novas igrejas e novos líderes. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejado, porque assim Deus desejou. Como lidar com a situação? Ore. É importante ter intimidade com Deus e discernimento para ouvir o seu direcionamento e conhecer a sua vontade. Deus pode nos direcionar, mas para isso precisamos ouvir a voz do Senhor. E aí o nosso ouvido não pode estar ocupado com outras coisas, mas estar voltado para aquilo que Deus já tem previamente estabelecido. Concluindo, diz que a segunda viagem de Paulo foi longa, mas guiada por Deus. Durante esse período, pessoas aceitaram as boas novas de Jesus e novas igrejas surgiram. Nos dias de hoje, como
convidados, vamos entregar nossos planos ao Senhor e prestar o quê? Atenção naquilo que Ele quer falar para cada um de nós. Aguardo vocês, espero vocês no segundo diário de viagem, que será a nossa lição 8ª. E vai ser muito bom estar com vocês em mais essa lição. Vai ser uma bênção poder te receber. Que Deus te abençoe. Não esquece de dar o seu joinha, o seu like, é muito importante, os seus comentários também. E que você se sinta assim, com desejo de estar fazendo mais para o Senhor. E isso, com certeza, é algo assim maravilhoso que não nos será tirado. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.